Fala, meus queridos alunos da disciplina, aqui do nosso curso de férias de família. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como combinado, hoje a gente vai de aula remota, certo? Não vamos de aula ao vivo. Então, vamos dar início à nossa aula, a nossa sexta aula. A aula que a gente vai tratar sobre esponsais. E aí, pessoal, vocês já ouviram falar dessa questão de esponsais? Vocês sabem o que é? Talvez, eu acredito que não, né? É uma palavra que não é tanto comum. Mas e se eu passar a falar o sinônimo dela? E se eu falar de promessa de casamento? E aí, ficou mais fácil, né? Ou até mesmo de compromisso de casamento. Melhorou também, né? Pois bem, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela acompanha as maiores mudanças que são experimentadas pela nossa humanidade. E isso também repercute dentro do direito de família. Nós já discutimos isso uma série de vezes, e o que nós podemos verificar é que essas mudanças elas são constantes. E essas constantes mudanças elas alteram profundamente o parâmetro de valores, principalmente no campo da afetividade. E ainda hoje a gente encontra, lamentavelmente, com episódios de preconceitos da mais diversa ordem ou até mesmo de flagrantes violações de direitos humanos no seio dessa questão de afetividade. No entanto, seria até mesmo impensável a gente, nessa primeira metade do século, admitir nesse plano social e jurídico essa equiparação do concubinato ao casamento, ou até mesmo o nivelamento dessa questão dos filhos legítimos e filhos ilegítimos, como a gente viu na aula passada, como a gente viu na introdução ao direito de família, certo? Que a gente pode discutir e até mesmo eu trago uma doutrina para esse ponto, para a gente começar a adentrar nessa questão de, de impossais. Vamos lá, aqui está o título da nossa aula. E para isso eu trago agora Maria Berenice Dias. Maria Berenice Dias, ela diz o seguinte: será que hoje em dia alguém consegue dizer o que é uma família normal? Depois que a Constituição trouxe um conceito de entidade familiar, reconhecendo não só a família constituída pelo casamento, mas também a união estável e a família monoparental, formada por um dos pais com seus filhos. Não só dá para falar em família, mas prestem atenção nisso, em famílias. Pois é, pessoal, é exatamente isso que eu quero trazer, deixar claro para vocês nesse conceito de Maria Berenice Dias. O que, em outras palavras, é o seguinte: o direito de família moderno, ele, na verdade, há uma ele é fundado novamente. Ele refunde-se com base principalmente em dois princípios. Lembram da aula de princípios que a gente traçou aqui para vocês? Os dois princípios os dois principais princípios é o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da afetividade. Com base nesses princípios que nós vimos na aula passada, vocês se lembram, né? O princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da afetividade, que são, eu diria que os dois maiores princípios mandamentais para essa otimização da questão familiarista, tá bom? Eu quero que vocês guardem isso, esses dois princípios fundamentais. E nesse sentido, eu quero que você observe que as formas de envolvimento afetivo, eles experimentam visíveis mudanças com o passar do tempo. Até porque a nossa sociedade também passa por essas mudanças. O que pode ser observado hoje em dia como fugaz, uma forma de união, a exemplo do que se convencionou em falar ficada. Pois é, eu não vou aqui me arriscar a apresentar um conceito definitivo de ficada. Até porque seria infrutífero e seria muita ousadia de minha parte. Até porque talvez quem for assistir essa aula amanhã pode ter um conceito completamente diverso disso. Mas em uma breve noção, esse tipo de união passageira, que tem esse cunho afetivo ou até mesmo um cunho, para muitos deles, meramente sexual. E que, posto não passe a observar propriamente uma natureza de família, uma natureza familiar, mas pode sim repercutir dentro desse campo do direito de família, como já foi decidido pelo nosso próprio Superior Tribunal de Justiça, quando ele reconheceu
essa questão da ficada, a questão da curtida, como um indício de presunção de paternidade. Isso mesmo, preste atenção. Houve essa presunção de paternidade em um recurso especial, o recurso especial de número 557.365, que teve como relatora a ministra Nancy Andrighi. E Nancy Andrighi, ela disse nesse recurso especial, nessa decisão que ela foi relatora, o seguinte coisa. Foi estipulado que a recusa do investigado em se submeter ao teste do DNA, ele implicou a inversão do ônus da prova e, consequentemente, uma presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora. E ainda foi verificado que a recusa, o reconhecimento dessa paternidade decorreu de outras provas, estas suficientes a identificar e a até mesmo demonstrar essa existência de um relacionamento amoroso à época dessa concepção, ou ao menos a existência de um relacionamento casual, o qual foi até mesmo utilizado como uma expressão que ela utilizou, a qual foi chamada de um hábito odierno, em que as partes do simples ficar, que é uma relação fugaz, de apenas um encontro, mas que pode garantir, assim, diante desse único encontro, a concepção, dada essa forte dissolução que se opera entre esse envolvimento amoroso e o contato sexual. E uma outra intrinsecada questão que diz respeito é a questão do namoro. Observe que já evoluímos da ficada, agora vamos falar um pouco sobre o namoro. Pois é, o namoro, que ele é mais sério do que esse simples encontro casual, do que esse simples encontro fugaz, do que esse simples encontro passageiro, de cunho meramente afetivo ou de cunho meramente sexual. O namoro, que é mais sério do que esse encontro, ele não se notabiliza simplesmente por esse envolvimento sexual, mas também por este comprometimento. A palavra-chave do namoro é o comprometimento afetivo, que ele tem essa repercussão, é um pouco mais sério. E tal aspecto, no entanto, ele não serve para conferir uma roupagem jurídica familiar, dada a sua instabilidade, mas pertinente à questão da moral. Ele pode causar, sim, um rompimento de um namoro, a depender desse rompimento de namoro, a depender de uma série de fatores que devem ser analisados. E isso vai ser objeto do nosso estudo mais à frente, a questão da responsabilidade para um fim de namoro. A gente vai deixar claro que desde já, e que também o que a gente vai falar nas aulas futuras. Não é sobre isso também que eu estou falando, mas afinal, o que são as esponsais? Você tem falado que não é a ficada, que não é o namoro, afinal, o que é esse nome estranho? O que é as esponsais? E eu trago para vocês aqui um conceito, qual eu inclusive destaquei algumas palavras para melhor compreensão. Empossais consistem em um compromisso de casamento entre duas pessoas desimpedidas com o escopo de possibilitar que se conheçam melhor e aquilatem, que se possam medir, que se possam comparar as suas afinidades e os seus gostos. Nada mais é do que o que a gente conhece como noivado, do que esse compromisso, do que esse pacto que são feitos entre, como bem destacado aqui no conceito, duas pessoas desimpedidas, tá? O termo ele provém de esponsalia, que vem do direito romano, que é relativa à promessa. É uma promessa que é feita por sponsor, também do termo do direito romano, que significa promitente. E esse promitente, ele faz uma promessa para a prometida. E no direito romano, ele era, na verdade, um negócio preliminar. Negócio preliminar é esse, que é o quê? Ao casamento. Pois é. Não há no nosso Código de 2002, assim como não havia no nosso Código Civil de 16 qualquer previsão legal em relação ao noivado. O que se tinha no Código de 16 era apenas essa possibilidade da mulher, agravada em sua honra, pedir uma indenização pelo mal que lhe foi causado.
mas o que a gente verifica é que são vários as jurisprudências e são várias também as doutrinas que tratam sobre a questão do noivado propriamente dito. E é exatamente isso que eu trouxe aqui para vocês, é o noivado. Toda promessa, é importante também a gente deixar claro isso, que, vamos lá, o primeiro ponto, que são os efeitos. Toda promessa que de se contratar ela é frustrada, ela gera em princípio esse efeito. O efeito de quê? De uma inexecução culposa. E é fato gerador para esse dever de indenizar, com base até mesmo nos princípios gerais lá da responsabilidade civil subjetiva. O que eu estou trazendo, na verdade, é o panorama, esse panorama de uma contratação frustrada, de um negócio jurídico não realizado e que gera essa responsabilidade. E eu trago um pouco aqui para essa questão do noivado. Como a promessa de casamento ela não pertence a esse campo obrigacional, por ser um ato pessoal de direito de família, não é possível essa execução específica da promessa, como uma emissão de vontade, pois isso entraria até mesmo em conflito com a questão da liberdade individual. Diferente de uma prestação de serviço, por exemplo, se a parte que foi ali contratada já recebeu esse valor e ela não faz essa prestação de serviço, você pode entrar com um pedido de execução forçada para que essa parte ela cumpra de uma vez por todas essa execução que foi prometida, mas que não foi realizada. Beleza? Um outro ponto também que merece destaque é a respeito dessa questão da vontade. Por ter o elemento de vontade implícito, se lembra quando a gente falou lá na aula passada a questão do casamento, quando o juiz ele deve perguntar se é por livre e espontânea vontade que você quer casar, é exatamente ali que incide essa questão da declaração da vontade. Podemos então avançar para o nosso segundo tópico, que é o tópico dos requisitos para a personalidade. Bom, para analisarmos esse tópico, eu vou me socorrer novamente para a doutrina. Dessa vez eu vou falar de Maria Helena Diniz, que para que se configure uma eventual responsabilidade, é necessária a ocorrência de três elementos chaves para que se discuta se há ou não essa necessidade, que se tenha para fazer essa eventual indenização, essa eventual imputação de responsabilidade, tá? O primeiro delas é o seguinte, é que essa promessa de casamento ela tenha sido feita livremente pelos noivos e não por um terceiro, pela sociedade, pelos pais, enfim. Os noivos é que tenham que realizar essa promessa de casamento. O que não se exige é uma escritura pública ou até mesmo um instrumento particular. É admitido para demonstrar essa liberdade de promessa apenas outros meios de provas que são permitidos entre leis, testemunha, uma série de coisas. Não há essa exigência de formalismo. Ninguém faz o noivado ali no cartório. Se faz o noivado geralmente na frente de outras pessoas que agem inclusive como testemunha para esse caso de responsabilidade, certo? O segundo elemento, o segundo requisito necessário para uma imputação e discussão de responsabilidade é que tenha havido uma recusa de cumprir a promessa esponsalícia, essa promessa de casamento por parte desse noivo ou da noiva arrependido ou arrependida, e não a seus genitores. Essa ruptura ela deve ser clara e expressa, mas nada que impeça que ela possa ser interpretada de um caráter tácito, quando esse comportamento de um leva ao outro a crer que não se quer mais esse compromisso. Um exemplo claro disso, um exemplo que infelizmente é um tanto quanto comum, é a questão do sumiço. Quando um dos noivos ele simplesmente some, ou quando a noiva que está arrependida ali dessa promessa de casamento, ela some. E esse é um desses pontos. E o terceiro e último elemento, terceiro e último requisito, é que não haja um motivo justo que dê ensejo a esse rompimento. Uma vez que, se não houver essa culpa, não há essa necessidade de indenização. Certo? Ficou claro para vocês os três requisitos para essa responsabilidade? Só lembrando, se porventura você tiver qualquer dúvida, você pode colocar aqui
nos comentários do YouTube. Se você ainda não está inscrito no grupo, no nosso canal, por favor, faça a inscrição. É só clicar aqui no botão de inscrição, que é bem simples, e você vai sempre receber esses vídeos falando de direito civil, de direito de processo civil, certo? E também, se você gostar, ao final do vídeo eu peço que você curta, para que eu possa ter esse feedback de quão positivo foi a aula para você, tá bom? Então vamos avançar para o nosso terceiro tópico. E o terceiro tópico que eu trago para você é um tópico logo que eu tenho certeza que vai gerar uma polêmica. Vai gerar uma polêmica porque eu vou deixar até claro desde já, tá bom? Nesse momento, o que eu quero discutir aqui nesse tópico é, na verdade, um termômetro de gravidade, tá? Mas eu não quero deixar claro que isso não tem a ver com direito. Não é claro, não existe uma fórmula pronta, não existe uma tabela nesse sentido, não existe nada disso, tá bom? Como tudo no direito, não existe fórmula pronta, não é uma ciência exata, tá? Trata-se, na verdade, de uma tabela que é feita, e essa tabela que ela é feita com base em uma coletânea baseada em julgados e entendimentos doutrinários, tá bom? Partindo desse princípio, eu posso apresentar para vocês essa questão desses justos motivos para o rompimento do compromisso de casamento, para o rompimento da esponsais. Bom, esse é o termômetro. Percebam que há uma seta indicativa. Esse campo que está indicado da cor vermelha são os motivos graves, da cor laranja o motivo leve e da cor amarela o motivo levíssimo. Bom, nós temos então nesse termômetro de gravidade dividido em 3 partes: grave, leve e levíssima, da seguinte forma. Para os motivos graves, nós temos 4 motivos. O primeiro dele é a traição. Por exemplo, quando A ele rompe com B porque foi traído. Então, cabe uma indenização para A porque B deu a causa para esse rompimento desse noivado. O segundo motivo grave são as sevícias, que nada mais é do que maus tratos corporais. Para o terceiro motivo grave, nós temos erro essencial. Esse erro essencial, na verdade, é uma hipótese de anulação de casamento, mas pode ser aplicado até mesmo por analogia ao noivado. E isso a gente pode levar ali para o artigo. Presta atenção, abra o seu vadimeco, por favor, faça uma bolinha, faça uma marcação, sublinhe esse artigo que eu vou falar, que é o artigo 1557, que vai ser objeto de estudo futuro, tá bom? Quando a gente for estudar ali a parte do casamento, de anulação de casamento, a gente vai tratar desse artigo, mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que esse erro essencial, ele é aplicado de forma, por analogia, de forma análoga ao casamento. E o último motivo, justo motivo, é a questão da injúria grave ou do abandono, certo? Finalizamos, portanto, os motivos justos graves. Agora a gente vai passar para os motivos justos leves. Já para os motivos justos leves, eles podem ser falta de honestidade, aversão ao trabalho, excessiva irritabilidade, uma situação econômica ou social diversa da apresentada. Calma que eu quero fazer uma ressalva. Quando a gente fala desse ponto, é sempre bom ter um esclarecimento. A doutrina, quando ela trata desse justo motivo, o que ela quer dizer aqui é que, por exemplo, no caso A querer terminar com B por ele ser pobre. Não é isso, tá bom? Mas sim pelo fato de A querer terminar com B por ele ter mentido sobre a sua situação, a situação econômica ou até mesmo a situação social, certo? E o próximo justo motivo leve é a questão da prodigalidade. A questão de prodigalidade, ela está ligada à questão de capacidade de gastar dinheiro demais. Mas não é somente de gastar dinheiro, até porque muita gente seria incluída nesse ponto. Na verdade, é de uma forma incontrolada, uma forma que a pessoa ela passa da vontade dela. Ela não está gastando ali porque ela quer, porque ela necessita, não. É uma questão incontrolada dela. E o último ponto que eu trago para vocês de motivo
é a questão da condenação por um crime inflamante. Por exemplo, que o noivo ele seja condenado e preso por uma associação ao tráfico, roubo de banco, enfim, qualquer crime desses daí que sejam infamantes e que, na verdade, ele tenha escondido isso da mulher ou até mesmo venha a ocorrer durante essa questão do compromisso, tá bom? Do noivado. E por fim, levando para essa tabela amarela agora, a gente tem os motivos, justos motivos, levíssimos. O primeiro dele é mudança de religião, depois constatação de um impedimento. Um exemplo aqui que eu posso dar de constatação de impedimento é quando a pessoa já é casada, certo? E o terceiro motivo, quando houver uma grave enfermidade. O quarto, uma ruína econômica que põe em risco essa estabilidade matrimonial. Quinto, que exista um dano psicológico. E sexto, a questão do nexo de causalidade, certo? Essa é a tabela feita pela doutrina, feita pela jurisprudência. Não é nada muito exato, não é nada que obrigatoriamente vai ser aplicado. É necessário que seja analisado um caso a caso, tá bom? Vamos agora para o nosso último tópico, que é o tópico das consequências jurídicas. Bom, quando houver um eventual desfazimento doloso ou culposo, ele vai acarretar na devolução desses presentes que foram ali trocados. Um exemplo claro desses presentes que são trocados é o anel de noivado. Pode ser trocado também as cartas, os retratos, enfim. Cabe também uma eventual discussão por uma indenização por danos patrimoniais ou até mesmo por danos morais. E um ponto que também merece destaque é que a questão de uma eventual indenização por danos morais, que ela não exige especificamente uma eventual humilhação pública. Basta que a lesão ela tenha causado dor e sofrimento, por isso que tem que ser discutido de forma individual, de forma ali de caso a caso. Ainda que seja uma humilhação que venha a ser até mesmo de forma pública, que tenha causado essa dor e sofrimento, se demonstrado e comprovado essa dor e sofrimento, vai sim acarretar uma eventual e discutível indenização por danos morais, certo? E também cabe aqui a gente pontuar a questão que é sempre bem discutida, que está sendo bem discutida recentemente, que é a questão da perda de uma chance, ou até mesmo chamada de lucro cessante. Cabe sim uma eventual indenização a esse noivo, caso o noivo ele recuse uma boa oportunidade, que ele recuse uma chance que seja imperdível e que seja demonstrado nos autos, evidentemente. Como, por exemplo, o noivo que recusa uma proposta de emprego em um outro país, que ele ia receber o dobro do que ele recebe aqui no país dele, e pelo simples fato de que ele estava ali com um casamento marcado. E a sua noiva, por ser uma funcionária pública e terem comprado um novo apartamento para morar para ele. E após um certo tempo, eles vêm a terminar esse relacionamento. Então, é sim passível de uma discussão, mas, como eu disse, a todo momento é passível de uma discussão individualizada, tem que ser analisado caso a caso e também tem que ser principalmente muito bem substanciada e muito bem comprovada essa discussão nos autos, tá bom? Bom, pessoal, meus queridos alunos, era isso que eu tinha para conversar com vocês a respeito dessa temática de esponsais. Era essa a nossa aula remota, a nossa aula de número 6, que é mais conhecida como promessa de casamento. Na nossa próxima aula, a gente vai ver as formas especiais de casamento, tá bom? Até a próxima aula, vamos em frente, valeu!